puder, nós vamos ler Tiago 5:7. A seguir, pedir para o Eric colocar no nosso telão. Temos aqui a versão Nova Almeida atualizada. Queremos agradecer a presença do Ciderley, que está conosco. Cadê o Ciderley? Está lá atrás. Deus abençoe, meu cunhado. Alegria recebê-lo aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Tiago 5:7 a seguir nos diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como, por exemplo, o sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, este é Tiago trazendo uma exortação sobre a igreja do Senhor Jesus e para as nossas vidas. E quando eu me deparei com este texto, logo me chamou a atenção algumas coisas. Eu sou daqueles que demoram para ler as coisas. Eu não consigo passar por cima apenas lendo. Eu começo a ler, daqui a pouco eu paro, marco, risco, anoto, vou para a Bíblia, procuro referências, vou para o dicionário e sempre tentando entender de uma maneira mais clara e compreensível o que a palavra do Senhor nos ensina. De maneira geral, ele está dizendo para que os crentes, os cristãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, a volta, o arrebatamento da igreja. Ele cita o lavrador que lança a semente, trabalha a terra, rega, aduba, e com paciência ele espera o fruto, espera as primeiras até as últimas chuvas. Ele diz aqui também que devemos ser pacientes e fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Se lá, quando ele escreveu há 2000 anos atrás, mais ou menos, ele já dizia que estava perto, imagine agora. Nós estamos nos últimos segundos da igreja na face da terra. Mas, enquanto eu estava olhando e lendo esse texto, eu vi que estava falando sobre a volta de Jesus. Então, o tema da mensagem nesta noite é: Jesus está às portas, ou Jesus está próximo, ou a volta de Jesus está próxima, ou Jesus está voltando. O que fazer? O que fazer neste tempo até a volta de Jesus? Como deve ser o nosso proceder? Como devem ser as nossas ações, a nossa vida? E eu fiz algumas anotações aqui, porque o próprio Tiago, ele nos ensina. Primeira coisa, ele diz assim: sede pacientes. Então, a impaciência, ela gera aflição e perda de bênçãos. Então, eu sempre falo da verdade explícita e da verdade implícita. Se ele diz que tem que ser paciente, é porque existe crente impaciente. Então, o impaciente, ele gera aflição no seu interior, e esta aflição, essa falta de paciência também gera a perda de bênçãos. Então, por isso, nós devemos aprender a paciência. E quando nós falamos, irmãos, dá a impressão que essas coisas são um passe de mágica na nossa vida, né? Sede paciente, ó Deus, me dá paciência. Pum, no outro dia eu estou paciente. Tudo isso é trabalhado na nossa vida. E nós devemos permitir
que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Eu tenho falado aqui, irmãos, e quero repetir com todo o carinho e com todo o zelo, que os irmãos não interpretem errado o que eu vou falar, mas eu vou citar a Bíblia aqui. Porque muitas pessoas, em qualquer área, mas eu me refiro ao meio cristão, muitas pessoas pensam que é o tempo de igreja, que é o tempo de convertido, que faz a diferença. Não me interprete mal, não estou falando que quem tem bastante tempo de igreja, não. Estou falando o pensamento errado de pessoas que acham que, quando eu estiver com 50 anos de crente, quando eu estiver com 30 anos de crente. Irmãos, o tempo não faz diferença nenhuma, se a pessoa não permitir que o Espírito Santo trabalhe. O Dr. Mike Murdock, ele sempre bate nessa tecla. Ele diz assim: eu conheço pessoas de bastante idade, que são loucas, e conheço jovens que são sábios. Ele aplica isso também para as finanças. Ele diz assim: eu conheço muitas pessoas de muita idade que não têm um centavo no bolso, mas existem jovens de 18 anos milionários. Então ele diz: não é o tempo, é o que se aprende, é como se é moldado e transformado. E eu acho interessante isso, porque Eliú, um dos que foi visitar Jó no seu estado deplorável, ele diz assim, depois você pode ler lá em Jó 32, né? Na sua casa você pode ler se quiser. Eliú fala assim: os mais velhos falem, eu vou ficar bem quietinho. Que fale a experiência, que fale a sabedoria. 2 versículos depois ele diz assim: não, eu vou falar também porque vocês são mais loucos do que eu. Eu vou falar. Ele faz uma declaração extraordinária, porque o que vale é o sopro do Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus que está dentro do homem é que faz a diferença, que faz aquele que era tolo agora ser um sábio, aleluia, diante de Deus. Então, irmãos, nós precisamos deixar ser moldados, porque existem crentes mais antigos, não estou falando daqui da nossa igreja, falo de maneira geral, de toda a igreja na face da terra, existem muitos crentes cascudos. Eu lembro muito bem do pastor Fausto pregando. Para quem gosta do pastor Fausto, eu vou citar 2 exemplos que o pastor Fausto, eu cresci ouvindo. O primeiro era o relógio marca barbante. Quem lembra do relógio marca barbante? Ele sempre falava, né? Tem crente que parece relógio marca barbante. Qualquer coisinha emburra, né? Daí ele contava outra história também, que o irmão mais velho dele, o tio Fábio, tinha naquela época, né, muitos anos atrás, tinha galo de briga. E ele cresceu vendo o tio Fábio cortar a crista do galo e cauterizar aquilo, fazer uma casca grossa, porque quando brigasse aquilo ali, não era afetado e não sangrava, e o galo ficava mais resistente durante a briga. Então, na igreja tem crente marca barbante e tem crente cascudo, que não há Espírito de Deus que faz mudar o jeito, mudar a mentalidade, mudar o jeito de pensar. Eu nasci assim, cresci assim, eu penso assim, vou ser assim. E o Espírito está dizendo: eu quero moldar, eu quero trabalhar, eu quero aliviar o seu fardo, eu quero fazer a tua vida mais fácil, eu quero fazer a tua vida mais leve. Então, por isso, Tiago está dizendo: olha, a impaciência gera aflição e perda de bênçãos. Então, a primeira coisa, nós precisamos deixar que o Espírito Santo implante em nós, através das adversidades da vida, a paciência que nós precisamos. 1 Samuel 13:8, está escrito assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul é um exemplo de impaciência. Saul é o exemplo da personificação da impaciência, gerando aflição e perda das bênçãos. O povo filisteu havia se levantado contra o povo de Israel para guerrear, e Samuel, o profeta, falou assim: espera 7 dias. Falou: espera 7 dias.
Como diz o ditado atual, até meia-noite é hoje. Quando deu o 7º dia, ele viu, primeiro, irmãos, o líder, falar para os líderes, líder não pode ser guiado pela multidão, porque quem perdeu primeiro a paciência foram os soldados. Diz assim, aqui nós lemos, versículo 8, mas Samuel não vinha a Gilgal, e o povo foi se espalhando dali. O povo estava impaciente de esperar o profeta, aquele que falava com Deus, aquele que tinha a direção de Deus, aquele que era a boca de Deus na terra, aquele que ia trazer a direção, a orientação para que eles fossem vitoriosos. O povo não teve paciência e gerou paciência em Saul. Saul também impaciente falou assim, traz o holocausto. Ele não podia oferecer o holocausto. Ele era rei, não era sacerdote, não era profeta. Ele versículo 10, mal tinha acabado de oferecer o holocausto. Samuel chegou e falou, o que é que você fez? Que loucura esta que você fez? Porque Deus hoje ia estabelecer o seu reinado para sempre, mas porque você foi impaciente, desobedeceu, você está perdendo bênçãos. Hoje Deus tira a unção e o reinado que estava sobre você e coloca sobre um que Ele mesmo escolheu, que é melhor do que você e que é segundo o coração dEle. Quando eu leio esse texto, eu lembro, irmãos, do cego Bartimeu gritando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto aqui está dizendo que era para o cego estar gritando, dizendo, Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Mas Saul, por ser impaciente, gerou problemas na sua vida e perdeu o reinado que seria para sempre. E foi parar na mão de alguém que era melhor. Então, irmãos, nós precisamos aprender a paciência. Como é que a gente aprende a paciência? Deus não tem um download, bem que poderia existir, né? Um download. Vai orar, fala, Senhor, eu preciso de paciência. Então Deus faz uma conexão e faz um download de paciência e você levanta da oração. Agora pode cair o mundo ao meu redor que eu estou paciente. Não. Deus envia os problemas, as dificuldades, para que a gente possa reagir de maneira pacífica e paciente. Então, Tiago está dizendo, portanto, meus irmãos, sejam pacientes até a semana que vem, até chegar na primeira luta, até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Então, aprenda a paciência. Segundo ponto, ele diz, até a vinda do Senhor. Irmãos, existe uma promessa, há uma promessa. Jesus, ele falou assim, eu estou indo para o Pai, vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, preparado, organizado, eu voltarei para buscá-los, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Que promessa extraordinária, que promessa poderosa. E agora Tiago está dizendo, vocês precisam ser pacientes, aguardando, esperando o dia que Jesus irá voltar para buscar a sua noiva. Aleluia, existe uma promessa. Existe um ditado também popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Eita, que loucura, hein? Deus não tarda, Deus não falha, Deus não escreve certo por linhas tortas, né? Vamos tirando do nosso vocabulário estas expressões que são antibíblicas. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 3:9, ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que versículo extraordinário. Pedro está nos escrevendo, ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Irmãos, não aconteceu ainda? Paciência, porque não é o tempo de Deus. A porta não se abriu ainda, paciência,
porque ainda não foi liberado, autorizado por Deus. Seja cura, seja uma porta, seja um milagre que você está necessitando, ainda não chegou o tempo. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, irá acontecer. Ele está dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. É por isso que o crente não anda por vista, anda pela fé. Eu estou olhando ao meu redor e parece que as minhas orações não estão surtindo efeito. Parece que eu oro e não acontece nada. Parece que eu clamo e a situação ao redor parece a mesma coisa. Mas Pedro está dizendo: aleluia, o Senhor não retarda a sua promessa. Os meus olhos podem estar olhando e vendo o caos, a dificuldade, o problema, os olhos físicos, mas os olhos espirituais devem estar olhando a promessa, dizendo: Deus não retarda a sua promessa, Ele não se esquece da sua promessa, e na hora que Ele liberar, não há demônio que vai poder impedir. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, irmãos, nesse texto também eu vejo um alerta para a nossa vida: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Então vamos lá. Pedro estava escrevendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo assim: olha, no meio de vocês tem pessoas que acham que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não tem o controle da situação, que Deus não sabe a hora de abrir a porta, que Deus não sabe a hora de curar, que Ele não sabe a hora de trazer a resposta. É isso que está contido nesta parte: embora alguns a julguem demorada. Imagine tal pessoa chegando diante de Deus, face a face com Deus, dizendo: o Senhor não sabe de nada. Eu orei e não me respondeu. Agora não adianta mais, agora já está tarde. Então ele está dizendo assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Eu vejo aqui um alerta também, irmãos. Com quem você está associado? Quais são as palavras que entram no seu ouvido e tomam conta do seu coração e da sua alma? De pessoas que não têm fé? De pessoas que acham que Deus retarda, atrasa as suas promessas? Se afaste dessas pessoas. Se você quer viver milagres extraordinários, se você quer viver uma vida espiritual extraordinária, não tenha relação, não tenha contato, não tenha amizade. Se afaste daqueles que dizem, que julgam que as promessas de Deus estão demorando. Porque é fácil, irmãos, a gente se contaminar, mas para se curar é difícil. É fácil a gente absorver a falta de fé do que absorver a fé. Cito aqui, tem sido falado constantemente aqui nos últimos cultos sobre os 12 espias que foram passados 40 dias e chegaram diante do povo, 12 pessoas, diante de 2,5 milhões de pessoas. 2 falaram assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque Deus prometeu, essa terra é nossa, nós vamos entrar e matar os gigantes e vamos habitar na casa deles. Oh, que casa bonita, hein? Imagine casa de gigante. Cozinha grande, as irmãs iam gostar. Cozinha grande, sala grande, quarto grande, banheiro grande, pátio grande, alto. Era casa de gigante. Só 2 acreditaram. E 10 duvidaram, dizendo: não, o que Deus falou é verdade. A terra é boa, mas a gente não pode conseguir. E 10 pessoas contaminaram 2,5 milhões de pessoas. 10 pessoas, pela falta de fé, fizeram 2,5 milhões de pessoas morrer no deserto. Tem uns corinhos que cantam por aí, né? Que o crente não morre no deserto, que o deserto não é lugar. É só duvidar da palavra de Deus, que Ele mesmo abre a cova e pum, lá dentro, acabou a história. 2,5 milhões de pessoas morreram no deserto, porque deram ouvido para aqueles que diziam que Deus está tardando em cumprir a sua promessa. Então reavalie as suas amizades,
Reavalie a quem você dá ouvido, para que você comece a viver de forma diferente, uma vida extraordinária, um casamento extraordinário, finanças extraordinárias, vida espiritual extraordinária. Caminhe com quem tem fé, caminhe com quem enxerga com os olhos da fé, dizendo: olha, os olhos humanos não veem solução, a coisa está difícil hoje mesmo, mas vamos continuar firmes, porque a vitória está logo ali na frente, porque quem prometeu é fiel. Aleluia. Outra coisa interessante que Tiago diz aqui, ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, as primeiras e as últimas chuvas. Existe uma promessa e existe uma recompensa. Há uma preciosa recompensa àqueles que esperam. Tiago está dizendo: o agricultor, ele lança a semente e espera com paciência os preciosos frutos da terra. Então ele está dizendo que o que Deus prometeu para mim e para você é algo precioso. Não é algo vil, não é algo passageiro. É algo extraordinário, duradouro na nossa vida. Então ele está dizendo aqui, voltando: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Nós precisamos ter a paciência e saber, ter vívido em nossa mente que existe um fruto extraordinário, ou existem frutos extraordinários na nossa vida. E eu volto lá para Isaías 40, 31, eu lembro de uma pregação do pastor Rubinho nesse texto: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nesse texto, nós podemos encontrar pelo menos 3 frutos preciosos daqueles que esperam no Senhor, daqueles que têm paciência em esperar o agir do Senhor. Pelo menos 3 coisas. Então Isaías está dizendo: os que esperam no Senhor renovam. Então vamos aumentar, vamos colocar 4 aqui, 4 frutos preciosos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que não estão no Senhor, a força vai indo, vai se esvaindo, vai ficando fraco, e não tem mais retorno, não tem mais volta, perece. Mas os que esperam pacientemente no Senhor renovam as suas forças. Às vezes a gente passa uma semana toda de batalha, de adversidades, de problemas, e a gente vem a um culto como esse, e a gente canta, louva, recebe a palavra, ou sente o Espírito fluindo de uma maneira extraordinária em nosso meio, e a nossa força é restaurada, e a gente começa a semana de cabeça levantada novamente, dizendo: o Senhor é comigo, aleluia, Ele me fortaleceu, Ele trouxe novamente à memória as promessas que Ele fez a mim, e eu sei que Ele é poderoso. Eu vou vencer, eu vou seguir. Os que esperam, primeiro, renovam as suas forças. Segundo, sobem com asas como águias. Sobem com asas como águias. Frase difícil, hein? Subir. Não está falando ficar no mesmo lugar, não está falando descer, está falando em subir. Subir significa conquistas. Subir significa alçar altos voos. Subir significa trocar de nível, trocar de posição, mas nunca para baixo, sempre algo melhor. Então aqueles que têm paciência, assim como o agricultor que lança a semente na terra e espera o precioso fruto, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Sabe o que é? É a mesma coisa que você tivesse um cartão de crédito infinito para abastecer o carro, dizendo: está aqui, pastor Rubinho, esse cartão só funciona para abastecer o carro. Você pode abastecer 1 vez, 2 vezes, 5 litros, 10 litros, 100 litros por dia. O cartão é infinito. Então, você começava a andar com o carro, começa a baixar a gasolina, você fala: opa, não tem problema de dinheiro, vai lá no posto e completa. 10ão não, completa. Anda um pouquinho, começa a baixar a energia do carro, a gasolina, o combustível do carro, você para de novo, você tem um cartão infinito, vai lá, completa. Não seria bom isso, Gustavo? Hein? Imagina que benção, né?
Está andando, começou a baixar, você, opa, tem um cartão infinito, vai lá. Os que esperam no Senhor também tem um posto chamado Espírito Santo, que habita em nós. Quando começa a baixar a energia, ele já começa, aleluia, a nos reabastecer, aleluia, e nós subimos. Aqueles que esperam no Senhor, eles nunca estão na mesma posição, seja na família, seja nas finanças, seja na vida espiritual. Aqueles que esperam no Senhor, eles estão sempre subindo. Então, se você vê uma pessoa, um crente estagnado, você vê, é a mesma vida, sempre a mesma coisa, nada muda, e não está esperando no Senhor. As forças não estão sendo renovadas, por isso não consegue subir. Então veja que frutos preciosos de se esperar no Senhor, de ter paciência em Deus, renovar as forças, subir e correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Existem pessoas que são mais rápidas, existem pessoas que são mais tranquilas para caminhar. Às vezes a gente está parado aí no trânsito e a gente começa a analisar o fluxo de pessoas ao redor. Tem pessoas que andam bem tranquila, e tem pessoas que já andam mais rapidinho, e de repente você vê pessoas passando correndo, e o texto está dizendo, aqueles que esperam no Senhor, você pode caminhar, irmãos. A minha bênção está ali, eu posso ir caminhando que eu não vou me cansar, eu vou chegar lá, Deus está comigo, Ele prometeu, é fiel. Ou você pode olhar a bênção e dizer, eu tanto faz andar ou correr, a minha força não vai acabar, o Senhor está renovando, então eu vou correr em direção à minha vitória, à minha bênção, ao meu milagre, e não irei me cansar, não irei me fadigar, porque eu estou esperando no Senhor, aleluia. Então o tempo da sua bênção está condicionado a se você anda, você corre também, né? É interessante que ele diz assim, espera o fruto precioso e as primeiras e as últimas chuvas. Primeiras e últimas chuvas. Sabe o que isso significa? Que Deus não nos alista e diz assim, olha, você vai começar a sua caminhada cristã aqui e tem que chegar lá. Então, beleza, vai e eu te espero lá. Não. Deus está conosco a todo tempo, a cada passo que você dá, mesmo que você se sinta sozinho, Deus está contigo. Porque Ele dá as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras aqui significam as nossas bênçãos terrenas, as bênçãos que nós vivemos aqui. Então as primeiras chuvas é você viver em saúde, é você viver em prosperidade financeira, é você viver em paz, é você viver em alegria, é você viver em esperança. Essas são as primeiras chuvas. E quais são as últimas chuvas? Aleluia, aí nós vamos ver no céu, porque as últimas chuvas são coisas incorruptíveis, eternas, aleluia, que o próprio Jesus foi preparar. Ele disse, eu vou repetir, ele disse, eu estou indo para o Pai, vou preparar coisas extraordinárias, eu vou preparar as últimas chuvas na vida de vocês, e quando chegar a época, eu vou buscar para que vocês estejam desfrutando das bênçãos celestiais. Oh, aleluia. E para encerrarmos, Tiago diz assim no versículo 8, sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Isso aqui é muito importante para as nossas vidas, irmãos, fortalecer o nosso coração. E a pergunta que eu faço, como é que nós fortalecemos o nosso coração? Como é que você fortalece o seu coração? Primeiro, buscando a Deus. Segundo, sendo saturado pela palavra. Terceiro, sendo guiado pelo Espírito. É a maneira mais prática de fortalecermos o nosso coração. Coração aqui significa central das emoções, significa o nosso ser. O coração que está dizendo alegria, tristeza, as aflições, as ansiedades, tudo está no nosso coração. Está falando aqui sobre a nossa alma, aonde você se alegra, aonde você se entristece. Então, buscando a Deus, sendo saturado pela palavra, né, sendo cheio da palavra, sendo guiado pelo Espírito. O salmista, no Salmo 105,4, ele diz assim: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Então, se você quer um coração fortalecido,
busque ao Senhor e ao seu poder. Quando? Continuamente. Não é só aqui no culto. Não é só no culto de quinta, ou no culto de sábado, ou no culto de domingo. Não é só no seu momento de oração, é continuamente. Aonde você estiver, seja qual for a situação, busque ao Senhor, busque o seu poder continuamente, e o seu coração será fortalecido, como diz aqui o pedido de Tiago para as nossas vidas: fortaleça o coração. Então, primeiro, buscando a Deus. Segundo, sendo saturado pela palavra. Salmo 119:11 diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então eu guardo a tua palavra. Então a palavra deve ser constante, assim como a busca deve ser constante, a palavra deve ser constante. Como é que você ouve a palavra? Você não pode ouvir só aqui na igreja. Você tem que ouvir na sua casa, no seu trabalho, onde der para você ouvir. Como você ouve a palavra? Você pode ouvir um hino, você pode ouvir uma pregação. Hoje em dia é tão fácil, você baixa uma Bíblia aí no seu celular e coloca lá, play. E você está trabalhando às vezes lá, não sei, lavando a louça, limpando a casa, lavando o carro, e o celular está tocando lá a leitura da Bíblia. E você começa a ouvir e receber a palavra, e receber a palavra. É muito pouco receber a palavra só aqui na igreja. As nossas pregações aqui, de modo geral, são o Gustavo pregou de 26 minutos. É rápido, né? Mas foi boa. 26 minutos. Tem pregação de 30 minutos, 40 minutos. Mas é muito pouco, irmãos. É muito pouco para a nossa vida. Se eu pregar 1 hora aqui, vai ser muito pouco. Você tem que ouvir a palavra do Senhor todos os dias, todo momento que for possível. Você deve ser saturado da palavra do Senhor. Assim o seu coração será fortalecido. E o último ponto aqui para encerrarmos: sendo guiados pelo Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos 8,14, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual chamamos Abba, Pai. Quando você é guiado pelo Espírito, você não é atemorizado pelas circunstâncias da vida. Paulo está dizendo: porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, amedrontados. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estamos mais escravizados aos problemas da vida, não estamos mais escravizados aos desejos da carne, não estamos mais escravizados à cultura secular, não estamos mais escravizados ao mundo, não estamos mais escravizados debaixo da garra de Satanás, não estamos mais escravizados pelo pecado, porque o Espírito de Deus nos fez livre. Então isso que Paulo está dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem com medo novamente, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos Abba, Pai. Então você tem um Pai maravilhoso, um Pai celestial, e o próprio Espírito nos estimula a clamarmos a Deus. Então quando você começar a perder a paciência, quem sabe você está perdendo a paciência e dizendo: pastor Hudson não para de pregar. Então comece a clamar agora, dizendo: Senhor, começa a trabalhar na paciência agora. Começa a trabalhar na minha paciência. É só clamar. O Espírito de Deus está em nós para clamarmos Abba, Pai. Pai. É interessante, nós que temos crianças pequenas, tudo é pai ou mãe, né? Acontece qualquer coisinha, pai, já corre. Eu tomei um susto, a GL estava brincando na garagem, para lá de fora, ela deu um grito, eu saí correndo, o que foi? Ela falou: pai, tem uma lagartixa ali. Ela não gritou outra coisa, ela gritou pai. Ela ficou assustada, apavorada, e viu a lagartixa indo para o lado dela, ela deu um grito: pai.
Então nós temos o Espírito de Deus em nós, o Espírito de adoção, que nos leva a dizer: Abba, Pai, Pai, me socorre. Eu estou perdendo a paciência em esperar a Tua vinda. Eu estou perdendo a paciência em meus problemas, as dificuldades. Abba, Pai. Aleluia, vamos ficar em pé neste momento. A vinda de Jesus está próxima. Precisamos ser persistentes, pacientes e fortalecer o coração. Mas não podemos esquecer que estamos colhendo os frutos preciosos da primeira chuva, mas logo colheremos os frutos preciosos e incorruptíveis da última chuva.